O assunto Uber voltou à baila aí esses dias, a partir de uma postagem que eu fiz e uma audiência pública que vai haver aqui em Curitiba no dia 29 de abril, justamente a respeito do aplicativo. E uma reunião que eu tive com a UTC, que é a União dos Taxistas de Curitiba, e com os sindicatos taxistas, duas representações aqui dos taxistas que querem participar e vão participar dessa audiência pública. E a partir daí eu voltei a pesquisar a respeito do assunto, me deparei com uma sentença trabalhista extremamente interessante, que eu cito aí, e peguei apenas duas partes dessa sentença para que vocês tomem conhecimento, que é uma verdadeira aula. Eu quero parabenizar esse juiz, porque ele foi a fundo no estudo e decifrou um monte de incógnitas que são colocadas e não são verdadeiras por parte desse aplicativo, por parte da Uber. Ele rechaçou os argumentos da defesa e esse empregado, pelo menos a gente já está vendo que as decisões têm sido confirmadas pelo tribunal, de que há vínculo trabalhista entre o motorista do Uber e o aplicativo. Extremamente interessante essa relação, porque ela também quebra aquilo que a Uber sustenta, de que ela é apenas uma empresa de plataforma, de plataforma virtual, que ela não tem gerência, que ela não é de transporte. E essa sentença, ela rechaça tudo isso. E talvez o que tenha faltado, eu gostaria de complementar em tudo que foi estudado nessa decisão, é que a lei de mobilidade, o texto que foi, eu diria assim, literalmente escrito pela Uber, não há outra forma, eu também estou postando aí essa definição do que seria o transporte por aplicativo. Você vai ver que é colocado, primeiro o texto ele trai a própria ideia da Uber, se foi alguém da Uber que sugeriu, que inspirou o legislador a fazer, cometeu um pecado grave, colocou que é uma relação privada em que os usuários se aproximam através do aplicativo, através da plataforma, porém definiu como transporte remunerado. E aí já entra num conflito direto com o Código de Trânsito. Veja só, a Uber sustenta que não é uma plataforma de transporte, que não é uma empresa de transporte, mas a lei de mobilidade coloca a atividade como transporte remunerado. E aí é algo que só pode ser feito com veículo de aluguel e não com veículo da categoria particular. Então você veja que a própria lei de mobilidade ela cai em uma contradição com o Código de Trânsito, com a categoria do veículo. Veja que interessante. Com relação até a postagem que eu fiz esse dia do Safer, que é aquele totem que é infraero, não sei como, não sei qual o interesse que estaria atendendo, ela colocou totens onde a pessoa vai lá e chama o veículo de transporte que não é táxi. Primeiro eles colocam já humilhando o taxista, dizendo de cara na propagandinha ali que é 30% mais barato que o táxi, mas é num veículo particular. E você não tem a pessoa pré-cadastrada, como a lei de mobilidade diz que teria que ser. Então a Infraero está descumprindo a própria lei de mobilidade, a lei federal. Olha, um órgão federal descumprindo a legislação federal e colocando as pessoas. Esse totem é como se fosse um telefone ligando para um ponto de táxi e não uma plataforma de pessoas pré-cadastradas. E olha o nome que interessante, né? Safer. Safer dá a ideia de safe, você está salvo. Mas eu já tenho uma outra tradução alternativa. Eu acho que quer dizer safo. Safo é o cara safo, sabe? Aquele que dá um jeitinho, que leva vantagem em tudo. Então eu não vou interpretar como safer, como salvador ou segurança. Eu vou interpretar como safo mesmo. Então esse desvirtuamento que está havendo daquilo que se tentou e se tenta implantar e está realmente tomou conta, né? O quanto que se afastou do que é pregado, do quanto se afasta, os argumentos cada vez mais da Uber e similares, a gente vê que não são verdadeiros, que é uma manipulação, e em decorrência dele começa aquele clandestino tradicional, ou seja, o contato direto entre o transportador e transportado, quando a pessoa é transportada e já recebe um cartão do motorista com seu telefone, com seu contato direto, com seu WhatsApp.
Nesse caso, caracteriza descaradamente o clandestino. Então, veja que são vários assuntos interessantíssimos a respeito dessa forma, né, de transporte. Veja só, é efetivamente o transporte e não uma plataforma de mera aproximação. Até porque é ridículo tentar sustentar isso, porque se a plataforma fosse apenas de aproximação, como você tem outros aplicativos, o juiz, inclusive, ele exemplifica com o Airbnb, em que você apenas faz a aproximação e paga apenas por isso. No caso do Uber, se a plataforma tivesse a única finalidade de aproximar motorista de pessoa a ser transportada, o preço seria o mesmo, independente da distância. Mas note que há uma proporcionalidade entre a distância a ser transportada, o valor e várias condições, ou seja, a pessoa paga efetivamente pelo transporte realizado e que é intermediado pelo Uber. É ele que escolhe a forma de pagamento ou autoriza a forma de pagamento, descontos, valores, ou seja, é efetivamente uma empresa de transporte. Então fica aí a reflexão, extremamente interessante essa decisão aí, uma verdadeira aula a respeito da verdade. Parabéns a esse juiz.